Olá, olá, estudantes de São Paulo, vocês que são apaixonados pelo cinema, não são estudantes, mas acompanham nossas aulas pelo repositório, pelo YouTube. É informação pública, é informação para todos. O nosso Clube dos Estudos das Representações Culturais entra na sua reta final. Estamos entrando na última atividade. Falamos muito sobre muita coisa, falamos muito sobre assuntos interessantes. Viemos de uma sequência de aulas sobre cinema nacional, viemos falando sobre cinema na África, viemos falando sobre cinemas nacionais, falamos sobre como se estrutura o cinema, sobre o papel da crítica. E entramos agora montando cinema, montando a sua filmoteca, falando de como organizar uma filmoteca, porque a ideia é que até aqui você esteja subsidiado, você esteja armado de cinema e busque biografias também, mas busque bibliografias, textos que falem sobre cinema, o Jean-Claude Bernadette, que falamos na última aula, o estudioso do cinema, não só no Brasil. Todos esses diretores importantes que fizeram filmes também escreveram filmes, escreveram livros, Martin Scorsese, Alfred Hitchcock. Esse pessoal tem entrevistas interessantes, algumas entrevistas no YouTube, você consegue acompanhar, consegue assistir e ver o que essas pessoas pensam e para poder entender melhor o cinema. A ideia é que, ao entrar nessa atividade 5, vocês já estejam conscientes de que o cinema é muito mais do que filmes de heróis. Eu espero que já sabiam isso antes, né? Mas agora muito mais. Saber muito mais que cinema não é filme de herói apenas, cinema não é só filme de ação, filme de aventura, não é só filme de cabeça, filme intelectualzão, cinema é muito mais. É muito importante saber fazer uma crítica subsidiada. Volte, retome as aulas que falamos sobre isso, retome as aulas em que a gente, de alguma forma, falou de temas mais técnicos, temas mais espinhosos. Vocês perceberam, a gente não falou aqui apenas sobre filmes, sei lá, clássicos do cinema, falamos sobre filmes e identidade, falamos sobre como representar a nossa cultura no cinema, como o cinema hollywoodiano, em língua inglesa, interfere aqui na nossa cultura, interfere aqui na nossa forma de compreender a realidade. E a ideia é que, ao final de tudo isso, a gente caminhe para conversar com a comunidade. A gente tem que propor debates e que, ao final de cada sessão de filme que a gente faça do nosso clube, você possa dialogar com quem está do seu lado, convidar pessoas para acompanhar, fazer crescer uma coisa. A Cinemateca Brasileira, que é um espaço de preservação e cultura do cinema nacional, fica aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Começou com um clube de cinema, pessoas que sentavam juntos para assistir filme. Então é por aí. A ideia é que, ao adentrar nessa atividade 5, a gente olhe para frente e pense assim, puxa vida, vamos debater, vamos conversar sobre filmes de maneira mais madura, porque agora conseguimos neste aprofundamento. Dito isto, essa introdução grandiosa, espetacular, porque estamos entrando na atividade 5, é a última atividade, né? Vamos para os créditos das aulas. Aí na tela. O nome dessa aula, cinema, cinema, cinema. E tem reticências aí, então, cinema, cinema, cinema. Olha, vem cá, como aquele eco assim, ó, tipo, cinema, 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 cinema. Ou seja, filme, filmes à mão cheia. A ideia é isso, é pensar que a gente sempre vai ter uma outra coisa para assistir, assim como tem um outro livro para ler, uma outra pessoa para conversar. E é isto, né? A experiência cinematográfica se renova a cada novo filme que você assiste, a cada nova versão brasileira, Herbert, ou se você vê no seu original. Vamos lá então, é isso aí. Cinema, 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 professor Mauro Marcel sou eu. Aprofundamento, hashtag, se liga na mídia, a unidade curricular é a segunda, muito além das palavras. Nós somos o Clube de Estudos das Representações Culturais, estamos juntos com os demais componentes, crítica, literatura em ação, o queridíssimo Mauro Farias, que participou aqui de várias aulas, luta com prática corporal, da Mara Valéria, a estética do corpo, o professor Jocélio. Eixos estruturantes, aqui ó, investigação científica, porque vamos retomar algumas coisas hoje, claro, e processos criativos, que a ideia é que a gente organize debates. O objetivo da aula, retomar alguns conceitos básicos, isso é importante, do cinema e propor um debate sobre o tema da aula. Ou seja, a ideia é que ao final desta aula a gente possa debater. Ao final desta aula vamos debater qual o sentido de tudo isso, por que existe, o que não existe. Aqui hoje a ideia é não ter nada novo. A ideia é que a gente, agora com um olhar mais experiente, consiga se atentar para isto, depois de toda esta viagem que fizemos pelo universo do cinema, a gente possa olhar e falar, nossa, isso agora eu já sei o que é, isso agora eu já sei o que significa. Então, a partir disso,
você possa propor questionamentos sérios com seus colegas, com seus amigos e se posicionar de maneira mais madura. Tá bom? Então, esta é a nossa aula 1, cinema, a atividade 5. Então, vamos começar. Lembra dessa imagem? É a foto mais antiga tirada na face da Terra, pelo menos o que ficou de registro, né? Pode ter tido mais antiga. Essa imagem é da fotografia mais antiga, o experimento de 1826. A gente consegue perceber aqui? Sei lá, aqui acho que tem uma parede, né? Ou aqui tem uma casa, não sei, então vou até apagar porque eu posso estar falando besteira. Mas o que acontece? Vem cá para mim, acho que consegue fazer essa imagem comigo. Aqui, você consegue perceber quase nada hoje. Na verdade, eu pouco consigo perceber, devo admitir. Porém, isso aqui é uma evolução grandiosa do que é o que você está vendo aqui agora. Olha só, você está me vendo em 4K, Full HD, Ultra High Definition. Mas para que a gente consiga, talvez estou exagerando, né? Mas está me vendo mais bonitinho, está me vendo organizado. Porém, é preciso pensar que para você chegar nisso aqui, vamos colocar aqui, você, sei lá, correr a 100 por hora, você precisa engatinhar. Correr a 100 por hora é difícil. Mas vamos lá. O que acontece é isso. É preciso isso aqui. Então, o que acontece? Basicamente, a fotografia é a captação da imagem, a captação da realidade a partir de química. Química a partir da luz, você consegue captar a luz dos lugares. Então, a luz primeiro foi captada em preto e branco e quase não captada. Acontecia assim, você deixava um aparelho parado num local, deixava ele parado, imagina uma câmera bem antiga, você coloca ela parada no lugar e deixa ela parada um tempão. E aí, com os elementos químicos que eles colocam lá, que a minha ignorância é vasta a respeito, não sei o que era, eles colocavam lá, e depois de, sei lá, umas 4, 5 horas, eles pegavam aquilo, colocavam em contato com outros elementos, tal, e tirava, estava isso aqui lá. Com o passar do tempo, a tecnologia foi se desenvolvendo até você cada vez captar imagens mais... o aparelho está aqui, é um aparelho desse, né? Não tinha colocado para você, é um aparelho desse. É o daguerreótipo, né? Então, vou aprofundar porque a gente já falou sobre isso. Então, você deixava isso aí parado, ele captava a imagem e aí, bom, tivemos a fotografia. Isso aí, olha, vamos dizer que é o tataravô disso aqui, que é um aparelho celular. Então, estou te apresentando aqui, ó, querido celular, estou te apresentando aqui seu antepassado. Tá certo? É isso aqui, você, para você, beleza? É isso aí. Se não fosse isso, não existiria isso enquanto fotografia, tá bom? Enquanto celular, enquanto telefone é outro papo, tá bom? Hoje a gente consegue captar uma imagem em segundos. A imagem hoje é tão desimportante que a gente tira a foto, sei lá, do prato de comida, de batata frita, você vai comer e você tira a foto. Antes é tão complicado, tão caro o processo que apenas pessoas, né, muito importantes, entre aspas, né, tinham acesso à imagem. Então você tinha acesso à imagem através dos quadros, que eram aqueles quadros pintados a óleo. A fotografia democratizou a memória. Então você nunca vai ter uma pessoa, sei lá, de 1600, uma pessoa pobre de 1600, com o retrato do avô. Não. Você tinha sempre um rei tinha direito à memória. A fotografia democratizou a memória. E o cinema é o quê? É a democratização do movimento. Você trouxe para todas as pessoas, não só a memória. Você trouxe, e eu não estou falando em sentido religioso de maneira alguma, tá bom? Você trouxe alma para a fotografia. Vou explicar, isso eu não falei na aula anterior. Alma vem do latim anima. Sabia disso? Anima. Anima quer dizer animar. Quando você está triste, você está desanimado, sem alma. Quando você está animado, você está com muita alma. Quando você está animando alguma coisa, você está colocando festas, está deixando as coisas animadas. Quando você pega uma fotografia e anima a fotografia, você fez o quê? Você trouxe alma para a fotografia. Olha que ideia louca. Então, uma animação é um objeto que tem, de certa forma, movimento, que tem alma. Não no sentido religioso. Por favor, estou falando no sentido de você criar movimento. Não entendeu? Explico novamente. Anima... Tá certo? Quer dizer alma em latim. Então, quando você anima algo, você está dando vida, está dando alma. Quando você anima a fotografia, você está dando vida para ela. Ou seja, uma animação uma animação com qualquer fotografia, quando você coloca 24 imagens em um segundo, você anima ela, você cria um movimento.
Você pode fazer animação a partir de, sei lá, o Rei Leão. Você pega várias imagenzinhas de leões e você cria uma história. Entendeu o que eu estou falando? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui está uma foto que não é animada. Está um daguerreótipo bem sucedido. Aquela imagem parada você coloca aí, você consegue ilustrar. Aqui você consegue perceber, né? Aqui não está animado. Você tem foto de, né, estátuas, tem quase uma natureza morta, né? Não tem frutos, mas não tem natureza, mas está tudo meio estático aqui. Agora olha só, aqui também não está animado, aqui é uma foto parada, a primeira imagem de um ser humano, olha só, bem no cantinho aqui. Na verdade, esse daguerreótipo, porque essa fotografia, ele quis retratar o local. Então você consegue perceber, tem um prédio aqui e tal, tinha que ficar muito tempo parado esse aparelho. Só que esse rapaz aqui, com certeza, ficou parado um tempão, aqui ó, aqui, conseguiu captar ele engraxando o sapato. Vou tirar as cores para você conseguir perceber melhor ele aqui, ó. Vou colorir ele aqui, ó. É a primeira imagem de um ser humano, tá certo? Registrado, tá certo? O cara ficou legal. Aí, eu vou trazer para vocês agora um cinematógrafo. Volta para cá rapidinho. Falei de animação. Você pega uma fotografia parada, não está animada. Agora, como é que funciona? 24 imagens enfiadas todas em um segundo. O que seu olho faz? O seu olho, ele capta a luz e passa para o seu cérebro. Acontece que o seu olho ele tem um delay. Um delay é um atraso entre o que seu olho capta e o que seu cérebro registra. A magia do cinema, de trazer a animação, é o quê? É conseguir colar uma fotografia na outra dentro desse segundo. Se você consegue colar 24 imagens dentro de um segundo, você dá a sensação de realidade. Se você coloca 48 imagens no segundo, você cria a hipervelocidade. Você coloca 12 imagens no segundo, você cria a sensação de lentidão. Eu tirei para vocês um exemplo e está na tela a imagem do cavalinho. Olha só que bonitinho. Aí para você ver. Então, olha só, vocês viram aqui agora. Claro, hoje existem outras formas de captar a imagem, né? Tanto que essa imagem aí, no original, ela não tem o som do cavalinho. O cavalinho fica mais direitinho, mais bacana, porque no original são só as imagens, uma do lado da outra, para você perceber. Você consegue fazer isso em casa. Faz assim, pega aqueles o caderno de escola, coloca um desenhozinho, aí muda um bracinho, aquele boneco de palito, aí o braço aqui, aí você aumenta o braço aqui, aí você faz aquela imagem que você sabe, né? uma folha atrás da outra, vai aparecer que o boneco está em movimento. Nossa, criou o desenho animado. Ou então você faz isso no celular, onde você vai dar para ir para frente uma imagem diferente da outra. Por exemplo, numa foto você está assim, aí você muda muito rápido, na outra já está assim. O seu olho, ele junta as imagens, então você fica assim. A ideia é essa. O cinema é uma ideia muito simples, A ideia é você captar a realidade qual ela está. Os primeiros cineastas foram os irmãos Lumière, eles inventaram esse aparelho chamado cinematógrafo, e a ideia deles era basicamente isso, captar a realidade. E de maneira a documentar como as coisas acontecem. Imagina, daqui a 300 anos as pessoas vão ver como nós vivíamos. Então, a primeira imagem, algumas das primeiras experiências do cinematógrafo foram basicamente, vamos mostrar um trem chegando na estação.
Por que você, raios, quer mostrar um trem chegando na estação? Porque é movimento. É movimento. Então, a ideia do início do século XX é mostrar um movimento. Isso, gente, corresponde na cabeça do homem do século XIX a pisar na Lua, a pisar em Marte. Você está conseguindo captar um movimento e guardar o movimento de uma pessoa que vai ser visto daqui a 200 anos. Então, isso que você viu no cavalinho aí é a ponta do iceberg de tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje enquanto comunicação. A gente viu, você não, você é jovem, mas eu vi o World Trade Center desabando na minha frente ao vivo, graças a essa tecnologia associada a outras tecnologias de comunicação via satélite, internet. Então, é importante a gente pensar que assim, o registro da realidade é importante para criar memória e a maneira como nós representamos essa realidade é interessante. E eu vou trazer para vocês agora um dos primeiros experimentos também, primeiro filme. Se você está acompanhando a aula, você já viu. Mas é um momento emocionante, porque a saída dos operários da fábrica é o primeiro filme da história do cinema. Do cinema. E é documental. E por que é a saída dos operários da fábrica? Porque é movimento, é movimento. E percebam, assim, tudo que envolve as roupas, quem está trabalhando para os operários da fábrica, mas são as operárias também. Faz o seguinte, libera aí, vamos lá. Sabe o que é interessante nesse vídeo, entre outras coisas? Antes de eu ter acesso à internet e tal, eu lia nos livros, olha, o primeiro filme da história do cinema é a saída dos operários da fábrica. Você viu o operário aí? Eram operárias, mulheres. Então, a gente percebe, puxa vida, quem é que trabalhava nas fábricas? Mulheres também. E aí, muita informação aí, né? As mulheres usavam quais roupas? Vestidos longos, né? Um ou outro homem. Então, você pensa, puxa vida, que fábrica também? Eu já começo a construir uma história na minha cabeça. Mas, basicamente, quando a gente pensa, nossa, as mulheres entraram no mercado de trabalho nos anos 70, bom... A minha avó sempre trabalhou. Então a gente tem que começar a debater, questionar. Não estou falando que não foi esse processo, mas a gente tem que adentrar o nosso discurso. Puxa vida, teve uma classe média de mulheres que adentrou o mercado de trabalho depois. Mas as mulheres pobres, as operárias de 1895, sempre trabalharam, tá? Ou isso morreriam de fome. E mostrar que as mulheres na fábrica, e naturalidade, poucos homens aí, cachorro, tá saindo, muito movimento. Mas é isso, a gente consegue a partir do cinema registrar a história. Mas aí um outro rapaz teve a ideia de, olha, as pessoas estão pagando para assistir, mas nem... Tá, fábrica, trem e tal. E aí começaram a fazer efeitos especiais. Você, sei lá... Imagina você colocar nesse filme que a gente acabou de ver aqui, a gente colocar um desenho pintado lá no meio, você desliga a câmera e liga a câmera depois, todos os operários sumiram, aí as pessoas vão pagar para ver isso. E a partir disso, a gente, sei lá, de você fazer uma viagem à Lua, que é do Méliès, para depois Velozes e Furiosos, né, com um carro sendo jogado de um avião, em paraquedas, caindo dirigindo. Assim, é cinema, é cinema. Até o momento que a gente pensa que o cinema pode questionar o mundo, questionar a realidade. E outra coisa importante, na nossa cabeça hoje, o cinema é espetáculo, porque é o cinema norte-americano. Mas o cinema que se iniciou é esse cinema aqui, mostrando o operário, questionando a realidade, que é o cinema europeu. Então, se você for pesquisar os primórdios do cinema, quem fazia sucesso era o cinema europeu. Aí vem expressionismo alemão, você tem lá o cinema italiano, o cinema francês, lá do início, que ainda existe, ainda é forte, é importante. Tem lá o Festival de Cannes, tem muita coisa importante.
Mas a gente aqui no Brasil, a gente abraça o cinema hollywoodiano e foi o que a gente falou na última aula, né, na aula anterior sobre o cinema nacional. A gente tem aqui o cinema brasileiro quase que um intruso, né, enfiado lá dentro do cinema norte-americano, que ele é ostensivo, né, hoje com super-heróis, mas em outras épocas com, sei lá, comédias, em outras épocas com filmes de ação, filmes de luta, tal, tudo isso. Então, coisas a se questionar, tá bom? Então, a tecnologia foi avançando e aí foram vindo filmes, né, com som, Cantando na Chuva é um filme importante que vocês têm que assistir, porque é o primeiro filme que debate a questão, o primeiro não, né? Mas é um metafilme. O que é um metafilme? É um cinema sobre cinema. Jim Kelly e Stanley Donen são os diretores, e nesse filme eles fazem o quê? Eles começam a debater a mudança tecnológica. Porque se no princípio o filme era um filme posados, em que as pessoas faziam cenas assim, aí não. Aí o filme começa a entrar em outra fase, o cinema começa a entrar em outra fase, com som. E aí, claro, foi bem antes de 52 isso. Só que o debate está nesse filme, que é o quê? Imagina aquela pessoa que não sabe interpretar, não é ator, não tem a técnica, mas vai saber ela fazer isso. Pousar, ela fazia o filme. Aí chega o som, essas pessoas, sei lá, não tem como interpretar. Então, não tem como cantar, porque você não sabe cantar. Então, essas pessoas, o cinema tem que mudar. E nesse filme, é um filme, olha... Essa questão de adaptar ator para novas tecnologias, aqui é um filme bonito de ver, divertido, é um filme para cima, animado. Mas tem um outro filme que eu recomendo que vocês assistam, é um filme da vida, chamado Crepúsculo dos Deuses. Anota aí, dá uma pausa, anota. Crepúsculo dos Deuses. Imagina a vida de um ator que se modifica totalmente de uma hora para outra e deixa de ser assim, a pessoa mais procurada da história, porque chegou um outro tipo de tecnologia. Então, é por aí. Os filmes trazem muito mais. E é uma coisa que acontece hoje na sociedade. As tecnologias chegam e atropelam as pessoas que estavam acostumadas. Por exemplo, quando os teares chegaram, os tecelões queriam destruir os teares, né? Sei lá, quando alguém algum dia vai querer destruir um computador porque o emprego estava ameaçado. No cinema também aconteceu isso. Crepúsculo dos Deuses, anotem. Cantando na Chuva também. E a Jazz Singer foi em 27. Aí sim, o primeiro filme falado, né? O primeiro filme com som. No Brasil, em outros países, as pessoas tinham as sessões em que as pessoas ficavam dublando o filme atrás da tela, né? Tinha esse tipo de situação também. Jazz Singer não, Jazz Singer as pessoas de fato, o som veio junto. Para o Brasil um problema, que era da legenda, mas a gente se acostumou fácil, é isso, tá certo? Então vamos lá. Aí o cinema modificou, se adaptou, né, enquanto indústria, Hollywood, aí a gente falou sobre tudo isso. A televisão aproximou as pessoas do cinema, outras possibilidades, as pessoas podiam ver filme em casa, os blockbusters, as franquias, né, o home video, as pessoas podendo alugar, as locadoras, as tecnologias como o chroma key, o CGI, computação gráfica, já no final do século XX, início do século XXI, cinema mudo, cinema falado, cinema em cores, televisão, VHS, DVD, computadores, smartphones, streaming. Tá aqui. Eis o nosso percurso de como assistimos filme a como estamos vendo o filme agora. No início a gente apenas via, ouvimos, vimos em cores, começamos a ver em casa, começamos a on demand, a visibilidade do filme, a imagem ficou melhor, o som ficou melhor, até que você não tem mais a necessidade de um aparelho para ir buscar. O filme vem até a sua casa com os computadores, os smartphones e os streamings. E aí a gente cria outros debates, né? Puxa vida, eu pedi para vocês montarem uma filmoteca. Como é que essa filmoteca é? Essa filmoteca, ela é física? Essa filmoteca, ela é digital, é com link, então é tudo isso. Perceberam? As tecnologias, elas modificam a nossa forma de olhar a realidade. Hoje, para você, tudo bem, cinema é algo para você assistir. Cinema, quando eu falo cinema, a gente fala nem cinema, a gente fala mais, a gente fala filme. Vou ver um filme. Antes de falar cinema, porque você ia sair de casa. Percebe como a tecnologia muda o nosso olhar? Quando eu nasci, o telefone era isso, era no ouvido, tá certo? Hoje o telefone é isso, ele é no olho.
Sei lá, quando meu avô nasceu, o cinema era uma experiência coletiva. Hoje é uma experiência individual. Então, a questão é, não estou falando que antes era melhor, não é isso. Estou falando que assim, o filme do cinema mudo não deixou de ser genial porque agora existe o cinema com computação gráfica. Agora você pode ver o filme em casa. Não, há informações muito boas ali. A ideia é falar, não existe filme velho. Existem filmes que são datados, não informam mais. Só que um filme que era um clássico, genial, maravilhoso, Crepúsculo dos Deuses, que eu falei pra vocês, sei lá, um filme do Chaplin, Buster Keaton, sei lá, um filme do Alfred Hitchcock, sei lá, Os Ladrões de Bicicleta, que eu recomendei nas últimas aulas pra vocês, sei lá, Cinema Novo. São filmes que merecem ser vistos, têm que ser vistos. A gente não pode ficar buscando apenas os últimos lançamentos, senão a gente fica preso na mesma época. Você tem que perceber, e isso é importante, que existem coisas muito boas que foram feitas em outras épocas e que merecem ser vistas, tá certo? As cinematecas, as filmotecas estão aí para isso, e por isso você organizou a filmoteca, tá bom? É por aí. Vamos lá, antes de terminar a aula, tenho que agradecer ao Marco que está aqui com a gente. Eu não falei esse nome hoje, Marco, desculpa, mas muito obrigado por ter participado conosco dessa aula, foi sensacional, valeu. Eu falo muito rápido, eu sei, mas a ideia ficou por aqui, né? Pausa às vezes, viu, menino? Você pausa, volta lá na aula, mas é por aí. Olha só, antes de avaliar a nossa aula, faz o seguinte, entra lá no canal antirracista, vai lá, tem um canal antirracista, educação antirracista, está aqui para vocês. Eu não sei como você está vendo essa aula, você pode estar vendo essa aula em maio, junho, julho, em 2400, não sei, mas essa aula está sendo elaborada, feita no mês da consciência negra. Então a gente está organizando não, né? A gente organizou algumas aulas com essa temática e elas estão lá disponibilizadas neste canal. Tá aqui. Você, por favor, entra lá, tem aula minha lá, tem aula deste componente lá, que, por exemplo, a aula que fala sobre cinema na África, tá lá com certeza. Uma aula que eu chamei o professor Anderson para poder discutir sobre cinema e direitos humanos, né? Então é importante essas questões. A gente falou de Pantera Negra, falou de outros filmes, os sete de Chicago, né? Então é importante, então é legal falar sobre isso, tá bom? Então, para terminar a nossa aula, eu queria que vocês fizessem essa reflexão, né? Qual filme precisa ser assistido obrigatoriamente na sala de cinema e por quê? A ideia é que vocês reflitam sobre isso, porque é claro que puxa vida, perguntar para mim assim, pô, professor Mauro, que filme você acha que tem que ser assistido? Eu vou te dar uma lista de um monte. Escolhe um. Sei lá, eu falei um monte, então eu falo outros. Poderoso Chefão, Nacional, Terra em Transe, não sei, Cidade de Deus. Agora, a pergunta aqui é diferente. Quais filmes você acha que precisam passar pelo espetáculo cinematográfico mesmo? É algo para debater. Lembra que eu falei que a aula de hoje era sobre mesa redonda, debate, refletir, trazer ao público um debate? Então, quais filmes seria legal que, sei lá, você saísse de casa ou então chamasse as pessoas para ir com você? Na sala de casa não, estou falando na sala de cinema mesmo. Tem a Cinemateca Brasileira, vá lá, né? Tá aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo, se você se puder ter essa possibilidade, num cinema mais próximo de você. Mas qual o filme que você acredita que tem que ser obrigatoriamente assistido numa sala de cinema e por quê? Então é isso, tipo, talvez pela grandiosidade, pelo evento, por estar associado com outras pessoas, né? Sei lá, Titanic, por exemplo, é um filme grandioso. Assistir ele no celular, né, numa telinha pequenininha, e assistir ele numa tela enorme. Avatar também. Será que o Avatar você só assistiu se você viu em 3D? Tem filme, existe novidade agora, né? A terceira dimensão, né? Você consegue ver o filme quase vindo assim no seu rosto. Você gosta disso? Ou seja, há necessidade de ver o filme na sala de cinema? Sim. E é uma experiência que foi até tema do Enem, a sala de cinema desaparecendo da realidade, né? A gente não pode perder isso, né? Não é o teatro, é outra coisa. O teatro é uma experiência que transcende o cinema transcende o teatro, cada um na sua realidade. A literatura é outra coisa, mas ir para uma sala com outras pessoas e participar dessa catarse coletiva é sensacional.
Então, é isto. Sempre termino a aula com uma indicação de filme. Termino essa aula com esse filme aqui, olha só. A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, um filme do cinema nacional. Censura 12 anos, 66, tá certo? Gente, é um filme que, olha, o livro é sensacional, é o livro do Guimarães Rosa. E esse filme aqui, olha, é assim, ó. É aqui. Daqueles filmes que, como diria o velho ditado, você não pode morrer sem ter assistido. Então, é isto. Um grande abraço. Valeu! Eyes give me those butterflies. He's got that special thing.